Olá, boa noite. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam tranquilos. E como sempre é um privilégio, nós podermos congregar, nos reunir como igreja, estudarmos a palavra, louvarmos a Deus juntos, É sempre um privilégio, porque a gente não consegue ser igreja sozinhos. A gente não consegue viver o cristianismo sozinhos. A gente não consegue ser cristão sozinhos, porque como a gente vai praticar uns aos outros sozinhos, E hoje nós vamos ver duas características, apenas duas características. E por que eu digo apenas? Porque é tão simples que vai ser fácil de lembrar, Então apenas duas características que nós aprendemos com Jesus sobre como nós sermos verdadeiros discípulos. Então, só duas. Então, hoje vai ser bem fácil de lembrar, porque vai ser só duas. Então, vamos orar para que o Espírito Santo possa nos guiar no entendimento e que não apenas o entendimento, mas que isso possa ser algo real nos nossos corações e nas nossas vidas. Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos, Pai, por esse privilégio de podermos ser igreja, nos reunirmos, congregarmos, e principalmente de podermos Te louvar como um só corpo, Te louvar como uma só voz, uma família, e também aprender da Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos conduzir agora, nos dando sabedoria, Teu Espírito possa nos dar o entendimento necessário para que a Tua palavra seja uma realidade nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Então você pode abrir a sua Bíblia já em João capítulo 8. Nós vamos ter dois textos base hoje, o primeiro está em João 8, mas eu vou dar o contexto para vocês, porque vocês vão perceber que hoje a gente vai ler textos que, de certa forma, são conhecidos, mas quando a gente pega todo o contexto por trás desses textos, dá um entendimento um pouquinho maior sobre, vamos dizer assim, a profundidade que esses textos querem nos dizer. Então, antes de João 8 vem o João 7, certo? Antes do capítulo 8 vem o capítulo 7. E no capítulo 7 nós vamos ver que Jesus, ele está lá na Galileia. Jesus ele não entrava ali na região da Judéia, ele ficava, ali ao redor. Ele estava permanecendo nesse momento da história, ele estava permanecendo na Galileia. Porque na Judéia queriam matar Jesus. Então ele estava evitando ir até a Judéia. E ele estava ali com sua família, com seus irmãos, e chegou então o momento da festa dos tabernáculos. E os irmãos dele estavam falando para Jesus, vamos para a festa dos tabernáculos lá na Judéia. Era algo comum, a festa dos tabernáculos era uma das festas mais, vamos dizer assim, populares dos judeus. Eles tinham outras duas festas. Talvez vocês consigam chutar quais eram as outras duas que os judeus tinham. Tinham três festas principais, assim, que eram bem populares. A primeira eu já falei, A festa dos tabernáculos. As outras duas. Páscoa, muito bem, era uma festa também que eles praticavam. E tem mais outra, Pentecostes, muito bem. Então, três festas que popularmente os judeus, eles anualmente praticavam. Para quê? Para relembrar momentos da história deles, Então, a Páscoa, a libertação do Egito, Então, toda essa preparação e tudo mais. E o tabernáculos, a festa dos tabernáculos, então era um momento em que eles lembravam quando eles viviam no deserto. Eles habitavam em tendas e tudo mais. Então, nessa festa que durava 7 dias, eles montavam uma tendinha, uma barraquinha, do lado de fora, no terraço das casas, As casas não tinham telhado, que nem as nossas, Lá naquela região até hoje, Eles têm um terraço em cima, Tipo uma laje. Então eles montavam ali a sua tenda, E muitas pessoas se reuniam para essa grande festa, E eles habitavam então nas tendas. E aí Jesus então está lá com seus irmãos, eles vão para a festa. E Jesus, Jesus ele era obediente ao Pai. Ele sabia que não era o momento de ele ir para a Judéia. Então Jesus diz, vão na frente, porque não chegou minha hora ainda, E a gente percebe algo interessante ali no capítulo 7, versículo 16, versículo 5, quer dizer, que nem os irmãos dele criam nele, Nem os irmãos dele entendiam, por que Jesus
né, não está querendo ir, né? Porque Jesus ele fala assim, olha, vão vocês, porque com vocês não vai acontecer nada. Mas se eu for, é perigoso. Mas vocês não têm perigo, por mais que vocês são meus irmãos, ou meio-irmãos, né? Não vai acontecer nada com vocês, pode ir, vai tranquilo. E aí a gente percebe que nem os irmãos dele criam nele, né? Não eram seguidores de Jesus, né? Não eram discípulos. E aí os irmãos dele estão lá e tal, e Jesus espera o tempo que o Pai permite, e então ele vai para a festa, para a região da Judeia lá. Mas ele vai camuflado, ele vai à paisana, ele vai escondido, para que ninguém veja ele. E ele escuta as pessoas falando, cadê aquele cara que estava fazendo os milagres, né? Estamos esperando ele chegar aí, né? Eles estavam querendo saber onde é que estava o tal do Jesus, né? Então as pessoas já estavam meio que querendo, uns para, né, saber mais de Jesus, e outros, né, talvez para pegar Jesus, né? Era um pouquinho perigoso para Jesus naquele momento ali, né? Então Jesus ele está lá na festa dos tabernáculos, e quando chega mais ou menos na metade da festa, né, vamos dizer assim, no terceiro, quarto dia por aí, ele vai até o templo e ele começa a ensinar. Ele começa a ensinar no templo coisas maravilhosas, porque a gente lê aqui no capítulo 7 que os judeus eles ficavam maravilhados com o seu ensino. Maravilhados a ponto de não entender, mas de onde é que está vindo tanto conhecimento assim? Quem é o mestre dele? Quem ensinou essas coisas? Aonde ele aprendeu? Né? Qual foi a faculdade que ele cursou? Aonde é que ele fez curso? Quero fazer também. E aí Jesus ele fala algo que talvez eles não entendiam. Ele diz que o ensino não vem dele, mas daquele que o enviou, né? Ele fala isso e aí começa a surgir alguns atritos, né? Os fariseus, os mestres ali começam a indagar Jesus, perguntar coisas e mais, e a pressão vai aumentando. E aí Jesus ele dá uma escapulida, né? Jesus ele conhecia o coração das pessoas e ele sabia quando estava ficando complicada a situação, ele saía, porque não era o momento ainda dele ser, né, pego e tudo mais, ser julgado. Então Jesus, no fim da festa, né, lá para o último dia, ele volta ao templo para ensinar. Então mais uma vez ele vai lá, né, para ensinar e tal. Mais uma vez ele vai se colocar em situações complicadas, mas Jesus ele sabe o que está fazendo. E aí eu gostaria que você lesse comigo o versículo 12 do capítulo 8. Que a partir do 12, a gente vai ver esse ensino de Jesus, né, esse segundo momento. No versículo 12, a gente vê que ele diz assim, ó, falando novamente ao povo, ou seja, né, ele voltou alguns dias depois, né, ele pegou a poeira baixar, o pessoal estava na festa e tal. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em um momento ali do capítulo 7, na primeira vez que Jesus vai falar, ele usa também algo que acontecia na festa dos tabernáculos. E aqui ele está usando novamente, ele usa luz. Porque era um costume, durante a festa dos tabernáculos, eles ficarem acendendo, né, luzes. Né, não elétrica, mas velas, né, lampiões, né, candeias. Então eles tinham esse costume, era algo que fazia parte. Então ele usa esse símbolo, porque, por causa daquele momento em que eles estão, né, para dizer, olha, vocês ficam ligando as luzes e tal, ó, vocês estão inseridos nisso. Então ele fala, eu sou a luz do mundo, né? E quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E aí isso é um grande ensino de Jesus, se a gente parar para analisar, né? É algo grandioso, porque ele está dizendo assim que ele não é apenas aquele que vem dar a direção, mas ele é a direção, ele é o caminho, ele é a luz. E quem vai atrás dessa luz vai ter vida. Não morte, mas vai ter vida. Só que esse grande ensino, na realidade, para os mestres, para os fariseus, leva eles a rejeitarem o testemunho de Jesus. Porque em vez de eles pararem para analisar, entenderem, procurar entender quem é Jesus, o que ele está falando, procurar, né? Eles começam, não, mas espera aí, tu está testemunhando de si próprio? Tu está falando, eu sou, tá, mas a lei diz que tem que ter mais testemunhas, né? Tem que ter mais testemunhas, tu não pode testemunhar de si próprio. E aí começa o debate, né? E Jesus, ele, então, rebate dizendo que não só ele testemunha por si próprio, mas o próprio Pai testemunha por ele, que é aquele que o enviou. E aí complica um pouco mais, porque eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender o que Jesus está falando
de onde Jesus veio, quem enviou Jesus, quem está dando autoridade para Jesus para falar essas coisas. Eles não conseguem entender quem era o mestre de Jesus. Eles não conseguem entender quem é o Pai que Jesus fala. Eles não conseguem entender que Jesus está falando que o próprio Deus o enviou e não conseguem entender que isso é uma realidade. Então, chegamos ao versículo 24 até o 32, que é o nosso primeiro texto base, capítulo 8. Versículo 24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que eles estavam falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Para que a gente possa entender isso, a gente precisa de todo o contexto antes, né? E a gente percebe então que nos últimos dias aqui de Jesus, durante a festa dos tabernáculos, Jesus estava passando por alguns perrengues, né? Alguns mal bocados ali. Porque ele estava sendo provado, toda vez que ele ia falar, ele trazia ensinos muito grandiosos, os mestres da lei iam provar ele. Os fariseus iam provar ele. Mas o interessante é que o ensino dele, apesar de estar sendo provado, o ensino dele tem levado muitos a crerem nele, né? No versículo 30, tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Olha que interessante. Então, por isso que eu entendo que Jesus ele sempre sabe o que está fazendo. Ele poderia não ter voltado mais lá, mas ele sabia, preciso insistir um pouco mais, porque tem pessoas lá que querem conhecer a verdade. Tem pessoas lá que querem ouvir. Então Jesus, ele repete, né? Aqui no início que a gente falou, né? Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato, morrerão em seus pecados. Ele repete que se não crerem nele, eles vão continuar andando nas trevas. Aquilo que a gente leu no versículo 12, né? Que a gente leu, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, se vocês não crerem que eu sou, né, que Jesus é o Messias, de fato morrerão em seus pecados. Vai continuar aprisionado no pecado, vai continuar nessa prisão constante, vivendo nas trevas. E a libertação, então, a gente entende que Jesus está falando que ela só vem, a libertação do pecado, ela só vem quando a gente caminha com Jesus, quando a gente segue Ele, quando a gente anda junto com Ele. Porque quem segue Ele nunca andará em trevas, mas andará na luz. Na verdade, não apenas vai andar na luz, mas ele fala, mas terá a luz da vida. Não é só andar na luz quando a gente segue Jesus, mas a gente tem a luz da vida. Não é só a gente ser iluminado, mas nós temos essa luz dentro do nosso coração que leva a luz para as outras pessoas. Nós mesmos carregamos a luz. E a mente humana, ela é pecaminosa, ela é complicada, ela é desconfiada, ela não consegue compreender o que é do alto, o que é celestial. Por isso que eles não estavam entendendo, né? Eles continuavam perguntando, mas quem é você? E ele disse, eu tenho tentado explicar para vocês durante todo esse tempo quem eu sou, vocês não estão entendendo. Eu vou mudar um pouco o meu discurso então, né? Porque vocês não conseguem entender. Vou começar a falar para aqueles que querem ouvir então. E eles não entendiam, e nós, se a gente analisar, nós também tínhamos dificuldade para entender tudo isso quando nós não tínhamos o Espírito Santo, né? Porque realmente é difícil. É difícil nós quebrarmos as tradições, é difícil nós quebrarmos a religiosidade, é difícil nós quebrarmos os costumes, os vícios. E esses mestres, eles estavam rodeados disso.
E Jesus estava dizendo para eles, olha, tudo isso não precisa. Vocês só precisam me seguir, né? E Jesus fala, vocês vão morrer no pecado. Então é complicado para eles entenderem isso. E aí então Jesus, ele prediz a sua morte no versículo 28, para ver se mudava um pouquinho a chave na cabeça daquelas pessoas. Ele diz, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. Jesus, ele está predizendo a sua morte, né? Ele está dizendo que seria então a revelação final de quem ele realmente é. E eu me lembro o texto que fala quando Jesus, ele brada, dá o último suspiro, e está lá o guarda olhando para ele na cruz, e ele diz, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Talvez não exatamente dessa forma na sua versão, mas ele fala, esse agora eu entendo. E de fato muitos judeus reconheceram Jesus depois da sua morte, depois da sua crucificação, depois da sua ressurreição, depois da sua ascensão aos céus. Depois eles reconheceram, e foi o que Jesus disse, né, que muitos vão entender depois. E se a gente analisar, lembra dos irmãos de Jesus, os meio-irmãos? Né? Tem dois desses caras ali, que é Tiago e Judas. E hoje a gente tem duas cartas na Bíblia, escritas por eles dois. E eles não criam que Jesus era o Filho de Deus. O irmão deles, né, o meio-irmão era filho de Deus. Eles não acreditavam nisso. Mas depois eles foram pessoas importantes na igreja primitiva. E temos até cartas que eles escreveram. A carta de Tiago e a carta de Judas. Então vejam só como que as coisas, né, a gente muitas vezes precisa que aconteça para crer, né? Mas, por alegria, muitos creram nele nesse momento. Porque talvez a forma como Jesus falou, né, dizendo assim, olha, porque quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou. E talvez algumas pessoas devem ter entendido, né, talvez ligado a alguma profecia de Isaías, será que ele está falando disso? Será que é ele mesmo? Vamos seguir ele. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso, né? E então virou a chavezinha, não, vamos conhecer mais sobre quem é esse Jesus. E então realmente daí acreditaram, não, se ele está falando quem ele é, e ele realmente é, então ele tem autoridade para falar. Então o que ele está falando é verdade. E então para essas pessoas que creram nele, o versículo 31 e 32 se aplica. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Né? E no nosso caso hoje também, né? Porque nós cremos em Jesus, cremos que o que ele fala é a verdade. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Para nós sermos verdadeiros discípulos de Cristo, segundo o próprio Jesus Cristo, nós precisamos reconhecer a autoridade dele e aceitar a sua palavra. Nós precisamos reconhecer que o que ele fala é a verdade. Nós precisamos aceitar que isso é verdade e que nós precisamos obedecer isso. Precisamos realmente, se ele fala que nós devemos segui-lo e nós teremos a luz da vida, então nós vamos segui-lo. Se ele fala que nós temos que segui-lo para não morrermos no pecado, então nós vamos segui-lo. Se ele fala que nós precisamos conhecê-lo mais e mais, então nós vamos conhecê-lo mais e mais. E conhecer mais e mais significa a gente estudar a palavra, nós lermos a palavra, conhecermos mais de Cristo. E não apenas conhecer, mas obedecer com perseverança. Fazer com que isso seja uma realidade, porque Jesus é a verdade. E quando a gente conhece a verdade, conhece Jesus, porque ele é a verdade, o que acontece? A verdade nos liberta. Jesus está falando aqui basicamente a mesma coisa que ele falou. Ele falou sobre que andar com ele nós teremos a luz, não estaremos nas trevas, que nós andarmos com ele não morremos no pecado, ou seja, estaremos libertos do pecado. Se andarmos com ele, nós conheceremos a verdade e ela vai nos libertar. Ele está falando sobre libertação do pecado, sobre nós sairmos do mundo onde que nós estamos com os nossos olhos vendados, olhando só para trevas, e então os nossos olhos são abertos. E agora nós podemos ver a luz de Cristo. Não só ver, mas nós termos essa luz para levar para outros poderem tirar essa venda também. Essa verdade, ela só pode ser encontrada em Jesus.
ela não vai ser encontrada em qualquer outro lugar. Não será encontrada em homens, em religião, em leis, em práticas. Só em Jesus nós encontraremos a verdade. E é essa a única verdade que nos liberta da escravidão do pecado. A única. Então nós precisamos confiar no ensino de Jesus e aplicar em nossas vidas, né? Lendo, estudando a palavra e tudo mais. E a aplicação é muito importante também, né? Como é que a gente pode dizer que a gente confia em algo, a gente fala aquilo se a gente não vive aquilo, né? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, uma máquina, né? Vai lá um técnico e ele instala um sistema de segurança na máquina. A máquina, ela prensa uma peça, faz alguma coisa, corta uma peça. Ele bota um sistema de segurança que, se for colocado uma mão lá na máquina, a máquina não vai cortar, não vai prensar. Como é que a gente vai confiar se o sistema funciona mesmo? Se o técnico colocar a mão dele lá, né? Se ele colocar a mão, eu confio, né? Agora, se o técnico disser, não, pode confiar, vai lá, não vai dar nada, né? Peraí, mas se nem ele está disposto a colocar a mão para testar a máquina, será que eu vou confiar mesmo que funciona? A gente já fica um pouco desconfiado, porque nem ele confia. Se ele confia, ele bota a mão, né? E assim somos nós. Se nós realmente confiamos em Cristo, nós temos que viver o que Cristo está dizendo para nós vivermos. Porque se a gente não confia a ponto de achar que não vale a pena, então a gente não confia. Porque se eu confio que vale a pena, eu vou viver, né? E mais que viver, mas eu vou ansiar por isso. Eu vou ter a necessidade disso. Então, para seguirmos a Jesus e sermos considerados verdadeiros discípulos dele, nós precisamos conhecer o nosso Mestre. Então, ler a palavra, estudá-la e aprender o seu ensino, conhecer e viver a palavra é essencial para nós. Tá? Então, primeira característica para sermos verdadeiros discípulos, segundo o próprio Jesus, é permanecermos firmes na palavra de Deus. Primeira característica. Né? Permanecermos firmes na palavra de Deus. A segunda característica, nós vamos encontrar em João capítulo 13. E é interessante que Jesus ele liga esses dois momentos em uma certa frase dele. Vou comentar depois. Mas a segunda característica está próximo do fim do ministério de Jesus. Uma janta que foi preparada para seus discípulos, para os 12, né? Bem conhecida, pouco antes da festa da Páscoa, a ceia. E então Jesus ele pede para os discípulos vão lá, arrumem um local, assim, assado, né? Precisaremos lá dos elementos para a ceia da Páscoa, está chegando a Páscoa. Então Jesus ele chega lá, os discípulos vão chegando, e Jesus percebe que está faltando alguém ali, né? Porque o próprio Jesus não recebeu esse tratamento quando ele chegou. E os discípulos também não. Está faltando um cara ali, que é o servo. Está faltando o servo que ia lavar os pés de todo mundo. Esse cara não estava ali, porque Jesus está com os pés sujos, né? E não sei se vocês conhecem muito bem a cultura, mas naquela época, não só naquela época, porque hoje lá no Oriente, muito ainda é assim, né? Inclusive na região ali também é assim. Eles não sentam em mesas que nem nós, altas, em que os pés ficam escondidos. As mesas são baixinhas, né? Tu se recosta sobre a mesa e os pés ficam para trás, ficam à mostra. E naquela região, principalmente naquela época, não tinha calçamento, não tinha, paralelepípedo, né? Que nem quando a gente vai para a colônia, né? É estrada de chão, poeira, pó, brita, talvez nem brita, mas areia, né? E naquela época também não tinha tênis, bota, esse tipo de coisa. Era sandália, esse tipo de coisa. Então a pessoa ia caminhando, né? Tomava o banho de sair de casa, vou ter a ceia com Jesus, vou tomar um banho, vou lá, estou cheiroso. Aí, até chegar no lugar, os pés estão tudo sujos. Né? Com o suor, com o pó, vai caminhando, vai levantando a poeira. E eles usavam, os mantos, as capas, e arrastando no chão e levantando poeira. Né? Então, o pé não devia estar muito limpinho, não. E é interessante que na mesa do Senhor, os pés ficam à mostras. A sujeira é vista. A gente não esconde a sujeira quando a gente está sentado com Jesus. E Jesus, ele vê isso daí. Jesus, ele vê a sujeira dos pés dos discípulos. E então Jesus, ele faz algo inesperado, que nenhum dos discípulos estava esperando fazer. Talvez todos eles
em algum momento pensaram, ninguém para limpar os nossos pés aqui, né? Porque não sei se vocês sabem, mas naquela época também, era algo totalmente humilhante tu mexer no pé da pessoa. Porque como tu ia andando por tudo, era algo bem sujo. Então só o servo, o mais baixo, que mexia no pé de alguém. Tanto que vocês devem relembrar que João Batista fala, quando está anunciando a vinda de Cristo, ele diz que ele batiza e tal, mas virá alguém que vai batizar com o Espírito Santo, que ele não é digno nem de desatar as sandálias. Ele não fala que ele não é digno de lavar os pés, ele não é digno nem de desatar as sandálias, nem de chegar perto dos pés dele, porque ele não tem essa dignidade, porque ele é muito mais baixo. Ele está engrandecendo Jesus, né? Então ele está falando que, nossa, Jesus ele é tão alto nível, tão mestre, tão senhor, porque ele é o Filho de Deus, que eu não consigo nem chegar ao nível mais baixo dele, né? E aí Jesus ele vai fazer algo inesperado. Primeiro ele tira a capa. E a capa, ela simbolizava algo muito importante. Ela simbolizava que tu não era um servo. Porque o servo ele não tinha dinheiro para comprar uma capa, né? A capa era algo de valor. Era algo que não era qualquer um que tinha. E o servo, obviamente, não tinha capa. Então, normalmente, quando alguém estava sem capa, ele estava no mesmo nível do servo que estivesse lá. Então, Jesus, primeiro ele tira a capa. Ele já rebaixa o nível ali, né? Ele já está dizendo para todo mundo, agora eu vou assumir uma posição de servo aqui. Porque se ele fosse fazer o que vai seguir com a capa, ele está dizendo que ele, como Senhor, né, estava se rebaixando aquilo. Mas primeiro ele tira a capa, para dizer, olha, eu estou baixando meu nível. Eu estou descendo aqui ao nível de servo, estou assumindo outra posição agora, né? E eles entendiam isso. E daí então, Jesus ele vai lá. Isso já deve ter abalado um pouquinho as estruturas dos discípulos, né? Pensando, por que Jesus tirou a capa, né? Eles todos de capa. Por que Jesus tirou a capa, será? O que ele está querendo dizer com isso? Do nada ele vem aqui, convida a gente para esse banquete e ele vai ali e tira a capa. Levanta, tira a capa. Aí Jesus vai lá, ele pega uma bacia, despeja um pouco de água na bacia, ele pega uma toalhinha, né? Ele enrola a toalhinha na cintura e vai lá, no primeiro discípulo, ele se abaixa e começa a limpar os pés dos discípulos. Começa a lavar os pés. E daí sim, aí baixou o nível mesmo. Eu fico pensando o quão constrangedor foi para aqueles discípulos aquela situação toda. Ver o mestre deles, que eles seguiam, que eles, daqui a pouco, né, eu não sei outra palavra para dizer, mas eles colocavam num patamar acima, daqui a pouco idolatravam ele, não de idolatria, mas eu digo assim, né, colocavam ele assim, nossa, ele é o nosso mestre. E aí o mestre deles está lá, se colocando numa posição inferior a eles, lavando os pés. Daqui a pouco eles podem até ter pensado, como é que eu não pensei nisso? Eu cheguei aqui, meus pés estavam sujos, os outros também, por que não fui eu que peguei a bacia? Né? Mas ele não pensou nisso. Né? Os discípulos não pensaram nisso, porque eles não estavam dispostos a fazer isso. Mas Jesus ele queria ensinar alguma coisa. Então Jesus ele começa esse ato humilhante de lavar os pés. E ele vai lavando. Ele lava o pé de um, ele lava o pé de outro, né? Algo extremamente humilhante para ele, né? Porque ele está se colocando... Era humilhante até para um servo, né? E aí Jesus ele chega no Pedro. E aí Pedro, né? Pedro ele é um cara diferente. Ele é um cara... Pedro ele é um cara, vamos dizer assim, quando a gente olha para ele, a gente vê que ele é até muito piedoso, até demais. Né? Ele era um cara enfático, enérgico. E aí ele diz que não. Aí Jesus diz, não, mas Pedro, olha só, é necessário. Tu não entende agora, tu vai entender depois. Mas preciso. Não, Jesus, de jeito nenhum. Tu não vai nem encostar no meu pé. Não vai mexer no meu pé. Né? Parece que Pedro está querendo mandar em Jesus. Né? Pedro ele não está contente que Jesus vai se rebaixar, mas ele quer mandar no mestre. Né? Então Pedro ele já está colocando Jesus como servo mesmo. Não, vou mandar em ti, tu não vai mexer no meu pé, não. Né? Às vezes a gente quer tratar Deus assim, né? Quer mandar em Deus, né? Quer dizer, não, Deus, tu não vai fazer isso comigo. Ah, não, Deus, tu vai me dar isso daí. Estou pedindo, eu preciso. É por uma causa nobre. Né? A gente quer mandar em Deus, a gente não pede, a gente manda. Né? E tem até um... Assim, eu vou até agora abrir um parênteses. Né? Quando vocês ouvirem por aí,
tenham cuidado com o que vocês escutam na internet, né? Tanto pregações quanto músicas, né? Principalmente música, porque tem isso muito em worship, né? Que é esses louvores e tal, que tem momentos espontâneos. Quando as pessoas começam a falar, eu declaro, né? Receba e não sei o que, isso e aquilo, isso é heresia, tá? Então cuidado. A música pode ser bonita, pode ser legal, mas não levem esse lado da teologia dessas pessoas. Porque a gente não manda em Deus. Tá? A gente não declara nada. Quem declara é Deus. Quem declara, até mesmo para morrer, Jesus disse no momento que ele ia morrer. Quando Jesus disse, está consumado, a ti, Senhor, entrego o meu espírito, que ele morreu. Nem as células do corpo dele mandavam nele. Então quem dirá nós, vamos mandar em Deus. Então a gente não tem nada que declarar, nada que, né, dizer para Deus, é isso aqui, isso aí. Não tem, tá? Então, fechando parênteses, né? Tomem cuidado com isso. Mas Pedro, então, ele quer, né, agir assim. Então, vai lá, Jesus lhe fala com uma paciência enorme, né? Porque a gente percebe que nos momentos certos, quando Jesus quer ensinar alguma coisa, ele tem uma paciência tão grande. Se fôssemos nós, daqui a pouco dizer, Pedro, fica quieto, né? Daqui a pouco ia ter uma relação assim, mas Jesus não é. Pedro, calma. Precisamos passar por isso. Eu quero te ensinar uma coisa. Eu quero ensinar para vocês uma coisa aqui, muito importante. Então é necessário. Mas aí Pedro, então, não se dá por vencido, né? Não, então peraí. Então não quero que lave só meus pés. Lava tudo, Jesus. Se é para lavar, já lava. Lava tudo, né? Não, Pedro, tu não entendeu. Sabe, Pedro, é só os pés que eu preciso lavar, tá bom? Né? Jesus, ele até estava simbolizando que o lavar regenerador dos pecados dele ia ser suficiente. Mas aqui nesse momento ele está querendo ensinar algo para seus discípulos. Ele está querendo dar exemplo para os discípulos. Então, finalmente ele convence Pedro, ele lava os pés de Pedro. Beleza. E aí lava o pé de todo mundo. E é interessante que depois que Jesus lava os pés de todos eles, Jesus continua com os pés sujos. Né? Ninguém lavou os pés de Jesus. A gente não tem relato nenhum na Bíblia que depois um dos discípulos, ou o próprio Pedro, foi lá e lavou os pés de Jesus. Ninguém quis lavar. Aí estavam lá os discípulos com os pés limpinhos e Jesus com os pés sujos. Né? Mas Jesus, então, ele volta a vestir a capa. Então, ele coloca-se de novo na posição de Senhor. Né? Porque agora ele vai ensinar. Né? E ele se coloca na posição de Senhor, os pés sujos. Né? Não se esquece disso. Porque Jesus, ele não está querendo dizer que, ele não está querendo ensinar que ele vai fazer coisas para nós, né? Ou seja, para os discípulos ali, esperando alguma coisa em troca. Ele não lavou os pés dos discípulos, querendo que os discípulos, então assim, eu estou lavando o teu, por que tu lave o meu? Não é isso que Jesus quer ensinar. Por isso que ele continua com os pés sujos. Então ele demonstra através disso algo que só Jesus poderia fazer. Só ele poderia ser Senhor e servo ao mesmo tempo. Só ele teria poder para nos salvar, como ele fez na cruz, e ser servo de nós, se colocando na posição que ele se colocou. Pensa só, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele estava lá na criação do mundo, o ser mais poderoso do universo. Melhor que isso, o ser que criou o universo. Antes de tudo existir, ele já era. Né? Deus não passou a existir, ele sempre foi e sempre é. Então pensa só, esse Deus totalmente poderoso, capaz de nos criar, sabe, cada célula, cada linha do DNA que está dentro de cada um de nós, foi Deus que criou toda essa complexidade, que até hoje nós estudamos e nós cada vez aprendemos mais, porque nós não conhecemos tudo ainda. Milhares de anos. Né? Só de Jesus temos mais de 2000 anos. E ele se fez homem, carne e osso. Né? Filipenses fala que ele humilhou-se ao se colocar na mesma posição que nós. E aí ele vem, esse ser poderoso, não basta ele ser como cada um de nós. Passar fome, passar frio, ter sono, né? Poder sofrer alguma doença, alguma coisa assim, né? Estar inerte aos perigos. Ainda ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. Né? Então, só ele poderia fazer isso. Só ele poderia humilhar-se para dar exemplo
para que nós pudéssemos fazer o quê? Qual que é o ensinamento dele? Para que nós pudéssemos lavar os pés uns dos outros. É isso que ele nos ensina ali no capítulo 13. Se vocês lerem, vocês vão perceber isso. Que ele fala, isso eu faço para que vocês possam lavar os pés uns dos outros. É isso que eu quero ensinar. Não quero que vocês venham lavar meus pés. Ele não fala isso, né? Mas ele diz para que vocês lavem os pés uns dos outros. Ou seja, ele quer que a gente chegue ao ponto de não apenas descer ao nível do outro, não estar no mesmo nível, mas baixar um pouco mais, estar abaixo do outro para servi-lo. E no versículo 17 do capítulo 13, ele diz, agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Feliz nós somos se nós obedecemos a palavra de Deus. É assim que nós somos felizes. Por isso que a primeira característica para nós sermos verdadeiros discípulos era nós permanecermos firmes na palavra de Deus. E olha só o plus. A gente nem tinha pensado nisso quando a gente estava estudando essa primeira característica. Mas se a gente obedece a Cristo e segue a Ele, nós seremos felizes. Porque a esperança que Jesus nos traz, nós só encontramos nele. A motivação que Deus nos dá, nós só encontramos nele. E o versículo, então, base do segundo ponto, nós encontraremos os versículos 33 ao 35. Capítulo 13. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Aqui, Jesus ele faz uma conexão com aquela conversa, as duas conversas com os judeus, lá na festa dos tabernáculos. Ele está citando o capítulo 8, versículo 21, que ele fala exatamente a mesma coisa. Vocês não estão entendendo, mas para onde eu vou, vocês não podem ir. E o capítulo 7, versículo 34, que é o capítulo anterior. Então ele faz essa conexão, ele diz a mesma coisa. Versículo 34. Um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então Jesus aqui, ele antecede a sua ascensão ao Pai, após a morte e a ressurreição, quando ele fala, vocês não podem ir. A gente não pode ir seguir Jesus até a cruz, isso é algo só dele, toda essa obra é só dele. E então ele traz um novo mandamento, amem-se uns aos outros como Jesus nos ama. E aí normalmente a gente pensa no amar uns aos outros como Jesus nos ama, com o quê? Com a cruz. Eu sempre pensei nisso, mas a gente pode pensar também, porque é um amor sacrificial. Só que veja bem, qual que é o contexto disso daqui? O contexto é que Jesus está falando, para onde eu vou vocês não podem ir, mas eu acabei de ensinar algo muito importante para vocês. Como é que vocês vão amar uns aos outros? Servindo uns aos outros da forma como eu servi vocês. Isso é amor de verdade. Estão entendendo por que é importante todo o contexto? Então o amor de Jesus, sim, ele é um amor que se entregou por nós. Mas como é que a gente se entrega pelo outro? É difícil a gente, colocar fisicamente para a gente entender esse amor. Mas quando Jesus ele exemplifica lavando os pés, aí a gente entende. Fica mais fácil de entender que tipo de amor que é esse amor de se entregar na cruz. É esse amor de se colocar numa posição tão baixa, sem se preocupar com as risadas e sem esperar nada em troca. Eu lavar os pés de vocês sem esperar que vocês lavem os meus. Não com esse objetivo, mas simplesmente porque eu vejo, vocês estão com os pés sujos. Ninguém lavou os nossos pés. Eu vou lavar, porque é necessário. Então, o versículo-chave aqui é o versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Não qualquer amor. E é algo que todo discípulo deve ter. Porque se a gente é cristão e a gente não tem pelo menos uma chama pequena do amor de Cristo no nosso coração, que nos diz que quando a gente não ama, a gente está fazendo a coisa errada, então a gente não é cristão. A gente tem que ter isso daí. Senão faltou mais um passo lá naquele momento da nossa conversão. Não é um amor superficial. O amor superficial é o amor que os discípulos ainda não entendiam. É o amor de vamos agora ter um momento agradável juntos, Chega lá, não tem serva para lavar os pés. Não vou lavar. Não, tá tudo bem. Estamos tudo sujo mesmo. Vai ficar assim. Não, isso não é amor. Não é o amor de Jesus. O amor de Jesus é a gente lavar os pés uns dos outros.
É um amor que está disposto a humilhar-se pelo outro, que não espera nada em troca. É um amor de servir, né? Então, quando a gente serve o outro, quando a gente ama o outro, a gente não fica preocupado se alguém vai saber, e a gente não fica preocupado se algum dia a pessoa vai fazer aquilo de volta para nós, né? É perdoar sem esperar que o outro nos perdoe. É perdoar sem esperar que o outro nos peça perdão. É servir, é emprestar algo sem esperar que algum dia, quando eu precisar, o outro vai me emprestar. Ele pode dizer que não, e isso não vai mudar o meu amor pela pessoa, né? É pedir ajuda sem esperar que a pessoa me ajude depois. É mais que isso. Talvez a gente, daqui a pouco, vamos pegar um exemplo aqui, a gente vem aqui servir alguma coisa aqui na aliança. E aí, ninguém vai saber o que a gente fez, né? Tudo bem. Mas aí a gente vem servir com aquele pensamento. Se as pessoas soubessem, né, o quão trabalhoso é isso. Isso não é servir com o amor de Jesus. Isso está servindo porque tem que ser feito. Porque se tu não fizer, ninguém vai fazer. Porque precisa. Ou porque, Deus fala que eu tenho que servir, então vou fazer. Né? Isso é servir por obrigação. Mesmo que no teu coração, não, vou servir porque, né? Não, mas eu estou fazendo por amor, né? Mas se tu fica pensando, se as pessoas soubessem, a gente tem que servir sem esperar que as pessoas saibam. E se for trabalhoso, for complicado e alguém vier reclamar, a pessoa não sabe, eu servi por amor àquela pessoa. Mesmo que ela esteja reclamando, né? Mesmo que eu vá lavar o pé de um de vocês, e tu diz, mas aqui ficou uma sujeirinha aqui. Eu lavo de novo, não tem problema, né? Isso que é amor. Isso é o amor de Jesus. Lembre-se sempre que Jesus, ele não recebeu nada em troca. Ele ficou com os pés sujos. Mas ele amou ao ponto de ir o nível mais baixo, abaixo do nível dos seus discípulos, por amor, né? Ele se entregou na cruz por nós. Esse amor nós temos que ter. E nós só vamos ter se nós permanecermos firmes na palavra de Deus e nós deixarmos o Espírito Santo agir. Então a segunda característica para nós sermos verdadeiros discípulos, segundo o próprio Jesus Cristo, é nós amarmos como Jesus ama. Então só para relembrar e a gente finalizar as duas características. A primeira é nós crermos, né, e confiarmos, nos afirmarmos, estarmos firmes na palavra de Deus, né, reconhecermos a autoridade de Jesus na nossa vida e do seu ensino. E a segunda característica, então, é nós amarmos como Jesus amou, né, como Jesus nos ama. É esse amor que nós precisamos ter. Vamos orar e pedir para que Deus possa realmente nos guiar e deixar o nosso coração aberto para isso. Senhor, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, te agradeço, Pai, porque nós temos a Tua palavra para nos guiar, e te agradeço também porque Teu Filho, Ele veio até aqui, Ele se humilhou, Pai, para nos salvar e para nos ensinar. E que esse ensino dele possa ser realidade no nosso coração e o amor dele também possa ser uma realidade, Pai. Que Teu Espírito nos conduza, nos dê fome da palavra, nos dê fome de amor. Que realmente o nosso coração possa ser transformado pelo amor que só vem de Ti, Pai. E que nós possamos amar como Teu Filho amou, como Teu Filho nos ama e como Ele continuará nos amando, mesmo que nós continuemos caindo nos nossos erros. E que nós também possamos sempre buscar a Tua palavra para conhecer cada vez mais os ensinos de Jesus Cristo, os Teus ensinos, Pai, e aplicarmos, vivermos isso em nossa vida. Que possamos perseverar na fé e na Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.